Oi gente, eu sou a Júlia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje vai ser sobre várias indicações que vocês costumam me perguntar desde acho que quando eu criei esse projeto, basicamente, que é de ler as obras do Stephen King em ordem cronológica, mas hoje não vai ser especificamente sobre a questão da leitura em ordem cronológica. O vídeo de hoje, como você deve ter visto no título, vai ser sobre dicas de por onde começar a ler Stephen King. Mas antes de começar, se você é novo aqui no canal, acabou de chegar, seja muito bem-vindo. Espero que você goste do canal. Se você gostar de assistir esse vídeo, gostar desse tipo de vídeo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo e já deixa seu comentário aí pra mim, me diz se você já leu algum livro do Stephen King ou se você ainda quer adentrar no mundo tão maravilhoso criado por esse autor. Antes da gente ir para a lista, que está um pouco grande, eu queria falar para vocês que, assim, eu não sou aquelas pessoas que acham que a coisa tem que ser só de um jeito e pronto, tá? Então, por exemplo, quando eu fui começar a ler Stephen King, eu não comecei lendo pela ordem cronológica. Eu vou mostrar para vocês aqui ao longo desse vídeo qual foi o primeiro livro dele que eu li. Mas eu nem sabia na época que eu queria ler todos os livros dele e nem que eu queria ler na ordem cronológica. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, eu já tinha visto várias pessoas que eu acompanhava na internet na época falando sobre os livros do King, o que me interessava bastante. E aí um belo dia, andando em uma livraria na cidade em que eu morava na época, eu encontrei um livro do King que assim chamou minha atenção e eu já tinha visto falar sobre ele por cima, mas eu achei que era um livro que eu poderia gostar muito e era um livro bem curtinho, então eu já estava avisada sobre a prolixidade do autor. E aí eu pensei, gente, eu acho que vai ser legal eu começar por esse livro. E aí se eu gostar mesmo desse autor, como eu sentia que eu ia gostar na época, depois eu vejo o que eu faço. Então, assim, a primeira dica que eu tenho pra dar, a primeira coisa que eu tenho pra falar aqui nesse vídeo é isso. Comece por onde você sentir vontade, tá? Então não tem essa de, eu preciso ler na ordem cronológica porque senão não vou pegar todos os detalhes ali do Kingverse, as ligações que tem entre os personagens e as cidades, os acontecimentos. Não se preocupe com isso, você talvez nem vai sentir vontade de ler tantos livros assim, talvez você não vai se conectar com o autor. Eu sou muito fã do King, mas não é por isso que eu acho que todo mundo tem que ler em ordem cronológica os livros dele, sabe? Você tem que ler do jeito que você quiser, gente, porque assim, pra mim, a leitura é um conforto muito grande na minha vida, além de várias outras coisas, é óbvio. Mas assim, é um hobby que me traz muita felicidade, então eu acho que pra quem lê assim, principalmente, a gente não precisa colocar tanta pressão nisso, sabe? Então, o meu primeiro recado era esse. Eu vou dar várias sugestões aqui, como vocês vão ver. Eu separei todos os livros que eu li do King até o momento, que foram 30. Eu separei eles em várias categorias, que assim, eu acho que tem pra todos os gostos. Então, dá uma olhada nesse vídeo, em todas as dicas que eu vou dar, no que eu vou dizer. E se algum livro te chamar a atenção, pega e começa a ler ele. Depois que você fizer essa leitura, você pensa se você quer ler em ordem cronológica ou não. E aí, dito isto, se você quiser ler em ordem cronológica, o primeiro livro que foi publicado pelo Stephen King, lá em 5 de abril de 1974, foi Carrie, a Estranha. Carrie, se eu não me engano, foi o segundo ou terceiro livro que eu li há muitos anos atrás. Pra vocês terem ideia, eu nem me lembro. Eu acho que ele foi o terceiro, que foi quando eu decidi mesmo ler em ordem cronológica, mas eu não tenho certeza, então não vamos falar sobre isso. E eu li nessa edição, que assim, não me agrada nem um pouco ser essa capa de filme, e eu ainda quero adquirir a edição da Biblioteca Stephen King pra eu fazer essa releitura, até porque na época em que eu li eu não gostei muito dessa história, então eu acabo não indicando muito e nem falando muito sobre esse livro. E aí, se você não quer começar a ler o Stephen King em ordem cronológica, vamos para a primeira categoria, que é de livros curtos e livros rápidos de serem lidos. É claro que o tempo que você vai demorar para fazer uma leitura vai depender do seu ritmo de leitura e tá tudo certo, mas eu decidi pegar 3 livros que, assim, eu me lembro de ter lido mais ou menos de um dia para o outro ou em um dia só, e livros que são muito cheios de acontecimentos frenéticos ali que te prendem demais e você provavelmente não vai conseguir largar esses livros enquanto você não concluir essas leituras. O primeiro é Joyland, que foi o livro onde eu entrei nesse mundo, né? Foi a minha primeira leitura que eu fiz do Stephen King
Eu acho que lá em 2018, eu não consigo me lembrar direito o ano, gente, o que assim eu acho um pecado. Mas naquela época eu não tinha Scooby, eu não anotava as minhas leituras em lugar nenhum e eu não tinha canal aqui pra registrá-las. Então eu só sei dizer que foi o primeiro livro que eu li há uns bons anos atrás e assim, segue sendo um querido no meu coração. Eu guardei lembranças muito boas dessa leitura. Como eu disse, foi um livro que eu me lembro de ter lido de um dia pro outro, porque a história me prendeu demais. Essa história de um jovem que foi trabalhar ali durante as férias de verão dele em um parque de diversões que aparentemente estava mal assombrado e ele acaba vivendo várias aventuras ali na vida dele. Esse aqui é um livro que eu, Júlia, considero meio drama e meio suspense, mas talvez você vai ler e você vai falar, não, isso é um super terror psicológico. Eu não acho que seja, porque as questões sobrenaturais que aparecem aqui são bem tranquilas, principalmente se comparadas aos próximos livros que eu vou mostrar aqui, que estão na categoria de terrorzão, assim. Então tá aqui um livro muito tranquilo, muito rapidinho de você ler e que foi por onde eu comecei a ler os livros do Stephen King. E é um livro que eu sempre vou recomendar para você começar a ler as obras do King. O próximo foi também um dos primeiros livros que eu li, porque foi um dos primeiros livros publicados pelo Stephen King. Lá em 1983, ele publicou A Hora do Lobisomem, que hoje a gente encontra nessa edição especial da Suma, né, da Biblioteca Stephen King. E é uma edição de capa dura, que é toda ilustrada aqui dentro. E assim, este é um livro de fantasia que talvez possa ser assim um pouquinhozinho de terror, mas, né, obviamente por conta do elemento lobisomem, mas é praticamente uma história infantil, porque esse aqui foi um dos livros que o King escreveu na cabeça dele na época. Ele queria escrever esse livro para os filhos dele lerem. Então assim, é um livro muito tranquilo e extremamente rápido de ser lido. Dentro dele você encontra diversas ilustrações, e não são ilustrações feitas pelo King, mas foi uma parceria ali dele com o Bernie Wrightson, não sei pronunciar esse nome, gente. E assim, é um livro também muito gostoso de ler, só que é uma história que pra mim precisava ter umas 500 páginas, porque aí eu acho que eu iria amar e iria virar um favorito meu. E por fim dessa lista aí de livros curtos e rápidos de ler, eu trouxe A Longa Marcha, que foi publicado sob o pseudônimo do King, que ele usava lá no começo da sua carreira, que era o Richard Bachman. E esse é um livro, gente, que assim pode ser considerado distopia ou suspense, mas assim, eu considerei ele completamente aterrorizante, porque é uma história sobre uma competição que envolve 100 jovens e eles simplesmente têm que caminhar até o último ficar de pé. Vou falar só isso, tá? É bem aterrorizante, mas assim, é frenético, você não consegue desgrudar os seus olhos dessas páginas enquanto você não descobre o que vai acontecer. E quando chega no final, você fica assim, meu Deus, o que foi isso que eu li? É 5 estrelas favoritado esse aqui, tá? Então, recomendo pra caramba também. E antes de seguirmos para a próxima categoria, eu quero dizer que todos os livros que vão ser citados nessa lista aqui já tem vídeo no canal, tá? A maioria tem diários de leitura, mas alguns, como Carrie, como os primeiros que eu li, eu não fazia ainda diários de leitura na época, mas tem uns vídeos muito antigos, mas se você quiser ir lá assistir, tá lá os conteúdos, tá? E eu vou deixar a playlist aqui nos cards do vídeo. E você também pode entrar aí no perfil do canal depois e encontrar a playlist completinha com todos os vídeos do Stephen King que eu já postei aqui no canal, além de alguns vídeos de listas, assim, de indicações dele também que eu já fiz. A próxima categoria que eu vou falar com vocês é terrorzão que dá muito medo. E assim, eu sou uma pessoa muito medrosa, mas por algum motivo eu costumo adorar esses livros. Então assim, temos aí uma relação um pouco estranha, mas os livros de terrorzão mesmo do King, aquele terror explícito, seja com elementos sobrenaturais, sejam com pessoas que costumam ser um pouco nojentos e muito aterrorizantes. Inclusive, o primeiro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é O Cemitério, esse é um dos livros mais famosos do autor e é um livro que a maioria das pessoas considera um terrorzão mesmo, porque ele é, gente. E eu lembro que quando eu tava lendo esse livro, eu cheguei a ter pesadelo. E teve um dia específico em que eu estava sozinha em casa, estava um tempo esquisito, assim, lá fora. E aí eu tava lendo uma cena que até hoje eu não consigo esquecer dessa cena. Ai, que bobeira, gente, não sei porquê, mas assim, dá muito medo e é excelente essa história. Então se você ainda não conhece o cemitério, você precisa dar uma chance pra essa história aí esquisitíssima de pessoas que vão morar ali onde havia um cemitério antes.
E aí começa a acontecer coisas estranhas. Não vou falar mais nada, tá? Se você quiser mais informações, vai lá assistir o vídeo de diário de leitura sobre esse livro. Outro livro que, na minha opinião, dá muito medo e que foi um dos primeiros que eu li e que até hoje segue sendo um dos meus favoritos, inclusive eu acho que já está na hora de eu reler esse livro, é Salem, que anteriormente era publicado como Hora do Vampiro. E assim, se você gosta de histórias com vampiros, você precisa conhecer esse livro, você precisa ler esse livro, mas você tem que ir com estômago, viu, gente? Porque é um livro que tem muitas cenas, assim, sangrentas mesmo, né? Como já é esperado em uma história de vampiros. E, além disso, eu sinto uma aura que vem desse livro, que assim, até hoje eu não consigo me esquecer da sensação de estar lendo essa história, não conseguir esgrudar os olhos das páginas, precisar saber o que vai acontecer com esses personagens dessa cidadezinha ali de Salem Slot e tentando a todo momento desvendar qual dos forasteiros que chegou ali era responsável por toda aquela matança. Mas assim, como eu disse, se você quiser saber mais, vai lá assistir o vídeo que já tem no canal e principalmente dê uma chance e leia Salem, tá? Esse livro é um pouco maior do que os primeiros que eu mostrei. Esse aqui tem 460 páginas, mas eu juro que é um livro que dá pra você ler de um dia pro outro se você estiver muito empolgado e sem nada mais pra fazer. Os próximos 2 livros dessa categoria terrorzão são livros bem grandinhos, mas assim, que eu acho que eu vou precisar reler eles em algum momento, porque é aquele tipo de história com 1 milhão de personagens. Principalmente um deles, que é o primeiro que eu vou mostrar aqui, que é A Dança da Morte. Esse foi um dos primeiros livros do King que eu li, inclusive nem tem diário de leitura aqui dele aqui no canal, mas é um livro excelente. Eu me lembro de ficar morrendo de medo de alguns acontecimentos, de alguns personagens aqui. E nesse livro a gente conhece um personagem, principalmente, que vai aparecer diversas outras vezes nos livros do King. Então, assim, se você é a pessoa que quer ler em ordem cronológica ou que não quer perder nenhuma dessas informações aí do universo do King, você precisa ler A Dança da Morte, tá? Não fique com medo das 1.200 e tantas páginas, que eu juro que vale a pena fazer essa leitura. É aquele classicão de luta entre o bem e o mal, e tem uma personagem ali que representa o bem, uma personagem que representa o mal, e no meio disso, uma pandemia mortal ali, que dizima ali aproximadamente 99% da população mundial. Te lembra alguma coisa? Não vamos nem lembrar de tempos de pandemia, né, gente? Mas eu li esse livro durante a pandemia e olha... E o último dessa categoria tinha que ser It a Coisa. Esse livro eu confesso que não é um dos meus favoritos do King. Eu sei que ele é favorito de muita gente, mas eu não deixo de recomendar It a Coisa, porque é uma história boa demais. Só tem algumas coisas aqui, algumas questões que me pegaram na época, mas não tem como não recomendar, sabe? Eu adoro quando o King escreve do ponto de vista de crianças. E aqui tem, né, o clube ali dos otários que a gente acompanha. E a gente acompanha essa história em 2 linhas temporais. E eles têm que enfrentar os medos deles. É uma história muito boa. E se você gosta de histórias assim, não deixe de ler It a Coisa. Vamos agora para terror psicológico. Eu vou começar mostrando um dos primeiros livros do King que eu li, que é Autoestrada. Eu li nessa ediçãozinha pocket aqui, que eu gostaria muito de trocar pela edição nova. E assim, esse também é um livro publicado sob o pseudônimo dele, de Richard Bachman, e é um dos livros mais estranhos que eu já li. E assim, quando você lê os livros publicados sob esse pseudônimo do King, você sente essa ligação em comum entre todos eles, que são histórias muito raivosas e que todas têm essa questão de terror psicológico, eu acho. E Autoestrada não é diferente, tá? Então, assim, vá ler com o estômago e com a mente o mais no lugar possível, porque senão esse livro pode bagunçar um pouco a sua cabeça, eu confesso. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês o livro do King que mais me aterrorizou até hoje, tá? Não é O Cemitério, apesar de ter sido muito aterrorizante. Esse aqui me deu mais medo por conta da questão do terror psicológico. Apesar de ter violência física também, eu acho que é o que prevalece. Misery, ou Louca Obsessão. Se você conhece essa história, se você já viu os filmes, já viu pessoas falando, você sabe o que eu estou dizendo, gente. Uma fã um pouco maluca que resolve sequestrar o seu autor favorito e deixar ele em cativeiro ali só pra ela. E aí você pode imaginar as loucuras que vão acontecendo. O próximo livro de terror psicológico que eu vou falar com vocês, talvez você possa considerar quando você ler mais um suspense, assim, porque tem um detetive tentando desvendar um caso ali, tem coisas esquisitas acontecendo que ninguém sabe dizer muito bem o porquê,
mas eu acho que é um belo terror psicológico, sim, que é A Metade Sombria. Esse livro tem uma história muito legal e a história da escrita dele também é muito legal. E assim, vai lá assistir o vídeo dele que já tem aqui no canal, caso você queira mais informações, mas é basicamente um autor que queria pôr um fim na vida do seu pseudônimo, e aí esse pseudônimo acabou ganhando vida real ali e indo atrás dele para se vingar. Olha só que demais, né? Só o King pra criar esse tipo de coisa. Ele tem algumas cenas mais fortes e violentas, então caso não seja isso que você esteja procurando, não recomendo esse livro. Caso você não se importe com isso, recomendo demais porque é uma história excelente. Não posso deixar de falar sobre Jogo Perigoso, que é um dos livros do King que eu li no começo desse ano e até hoje eu me pego pensando nessa história. Esse livro tem uma adaptação muito boa, que eu já assisti mais de uma vez, não sei por qual motivo, na Netflix. Então, caso você queira só assistir a adaptação, vai lá, que assim, é uma adaptação bem fiel. E esse é um livro que vai tratar bastante, principalmente, sobre violência contra a mulher e sobre relacionamentos problemáticos. Então, tem que ter um estômago e caso isso seja um gatilho pra você, já vou avisando aqui, não leia. Mas se você estiver tranquilo em relação a isso, leia, porque é um livro extremamente desconfortável, mas ele tem o sentido pra isso, sabe? E quando você conclui essa leitura, você fica assim, meu Deus, que livro excelente! Mais pessoas precisavam conhecer essa história. Acho que principalmente pelas reflexões que ele causa na gente. Então, assim, Jogo Perigoso, excelente, esquisito, pesadíssimo no terror psicológico. E o último dessa categoria é simplesmente uma das obras-primas do autor, O Iluminado. Esse também foi um dos primeiros livros do King que eu li. Já preciso reler, mas ainda posso dizer com propriedade que é um dos melhores livros dele, é um dos livros que eu mais gosto. O terror psicológico aqui também é muito bem feito, cria toda uma atmosfera que quando você vê, você tá se sentindo lá dentro do Hotel Overlook com esses personagens, tá com medo das coisas sobrenaturais que estão acontecendo ali, mas fica com medo mais ainda do ser humano. A categoria de agora é suspense e thriller. E assim, eu vou começar pelo óbvio, os outros você pode até discordar um pouco. Mas se você conhece a Zona Morta, você não tem como fugir desse tema, tá? Esse aqui é um dos melhores livros de suspense, thriller, mas principalmente suspense, detetive ali, que eu já li na minha vida, gente. O que é isso? O King mesclou tão bem o suspense aqui com questões sobrenaturais, que assim, você fica tentado demais a descobrir quem que está sendo responsável pelos casos que estão acontecendo de assassinato ali nessa cidade, mas você também fica muito fascinado pelo uso desse elemento sobrenatural que é contado a todo momento ali. Eu gostei muito do personagem principal aqui, que é o John Smith, que ele sofre ali de um problema, coitado, e ele passa anos em coma e aí ele acorda com meio que uns poderes ali. É um livro super interessante que, na minha opinião, também não dá pra você largar ele enquanto você não concluir essa história. Então, assim, um baita de um suspense thriller aí, tá com esse elemento sobrenatural. Se você gosta disso, é uma ótima pedida pra começar a ler os livros do King. E agora eu vou mostrar um que, assim, também foi um dos primeiros que eu li, que é Cujo, e aí sim, você pode talvez considerar que Cujo seja mais um terror psicológico ou talvez até um terrorzão. Eu não acho, por isso que eu coloquei aqui nesse thriller, porque pra mim, um thriller é um livro que te deixa afobado e agoniado a história inteira. Então, Cujo é isso, sabe? A história do cão raivoso ali, o São Bernardo, que você não sabe o que tá acontecendo com ele. Ele só tem raiva ou ele tá meio que possuído ali por alguma coisa ruim? Não sabemos, você precisa ler esse livro e aí talvez você encontre algumas respostas. É um livro pra ler numa tacada só, tá? Ele, inclusive, estranhamente, não tem divisões. Tem umas pequenas pausas, mas não tem capítulos nem de grandes divisões, o que é muito peculiar. Mas é uma história excelente também. A Incendiária é um livro que eu vejo que poucas pessoas falam que gostam desse livro. Eu gostei bastante quando eu li. Eu achei muito na pegada de ficção científica, além do thriller aqui, do suspense. E aí, como eu sempre digo, né, que o King é um autor multifacetado aí, ele é
versado em escrever sobre absolutamente todos os temas que você pensar. Aqui a gente tem essa questão da ficção científica, a gente tem essa questão dos poderes, né? Porque a Incendiária, você já imagina que tem ali uma pirotecnia envolvida. A gente tem relacionamento de pai e filha aqui, a gente tem perseguição do governo. Tem muita coisa louca acontecendo nesse livro e eu gostei demais dessa história. Eu queria que fosse talvez uma trilogia ou uma série maior aí de livros pra gente acompanhar esses personagens. E aí, por último, eu não sei também se você enquadraria nesse tipo aqui, nessa categoria de suspense thriller, mas como eu disse, pra mim é sim, tá? Que é Trocas Macabras. Esse aqui talvez possa entrar aí, eu acho, tá? Em um terror psicológico também, porque a atmosfera desse livro é esquisitíssima. É aquela coisa de chega um estranho na cidade e as pessoas começam a agir diferente. Começam a acontecer coisas estranhas e ninguém sabe muito bem explicar o porquê e o que tá acontecendo. E aí você tem que ler essas 700 páginas pra você descobrir, né, o que tá acontecendo, quem é o responsável. E só tem essa resposta bem no finalzinho mesmo. Então pra mim é um baita de um thriller. E não acho que seja um livro que chegue a dar medo, tá? Mas é um livro que você tem que tomar um pouco de cuidado, eu acho, por conta dos temas retratados nele. Excelente, tá? Esse aqui foi um 5 estrelas que eu acho que até hoje configuro na minha lista de favoritos também. Vamos falar agora de livros de fantasia escritos pelo querido King. O primeiro que eu vou mostrar é um que eu acho que quase ninguém lê esse livro. Ele é um pouco diferente e ele acho que você pode considerar também como conto de fadas, que é Os Olhos do Dragão. É um livro que eu achei bem interessante quando eu li, mas assim, eu esperava ver mais dragão. Então se você quer ver muito dragão, não pode dizer que seja lá esse livro que vai te satisfazer essa vontade aí. Mas se você quer ler meio que um conto de fadas, escrito pelo mestre do horror, é isso aqui, tá? Então, além dele ser super curtinho e super rápido de ser lido também. O outro de fantasia que eu vou mostrar pra vocês é o primeiro livro da série A Torre Negra. Está aqui para representar essa série como um todo, que é O Pistoleiro, o primeiro livro da saga. E também é um livro curtinho, mas esse eu não recomendo muito pra você entrar aí no mundo do Stephen King, porque muita gente não gosta do jeito que essa história é contada. E assim, talvez se você ler esse livro, você não vai querer ler outros livros do King. Então assim, esse você pode começar a ler sim, caso você goste muito aí de fantasia, uma fantasia mais dark aí, repleta de elementos que vão sendo mostrados aí, vai tendo a construção desse mundo ao longo dos livros da série. Mas eu recomendo mais pra quem gosta disso mesmo e pra quem talvez queira pegar, sentar e ler a série de uma vez, tá? É um livro curtinho e rápido de ser lido, mas os próximos vão ficando bem grandinhos. O Talismã do Stephen King com o Peter Straub é um livro favorito meu, apesar dele ser bem grandinho. É uma história muito gostosa, contada também do ponto de vista de uma criança que vai aí pra uma espécie de mundo paralelo e ela precisa salvar pessoas queridas da vida dela e, consequentemente, salvar o mundo. Então tem esse tema clássico aí, né, das histórias de fantasia, mas, gente, é muito diferente essa história, os personagens, os elementos sobrenaturais, os plot twists, e assim, eu gostei demais de O Talismã. Eu sei que esse livro tem uma continuação, só que eu ainda não cheguei nela, né, porque eu estou lendo os livros na ordem cronológica. Quando eu chegar vai ter vídeo aqui no canal também, como com todos os livros que eu leio do King. Fica essa recomendação caso você queira ler uma boa fantasia aí. Agora vamos falar de contos. Eu sou suspeita pra falar dos contos do King, porque eu costumo gostar da grande maioria dos contos dele. E tem contos para todos os gostos também, tá, gente? Ele escreve contos de drama, de fantasia, de ficção científica, de terror, de suspense, tudo que você imaginar tem aqui, tá? E eu vou começar mostrando o meu favorito. Eu não me canso de recomendar esse livro, que é Sombras da Noite. Aqui você vai encontrar uns 20 contos curtinhos e de todos esses tipos que eu falei aí, de todos esses temas. A maioria deles tem aqueles elementos esquisitos do King que, pra mim, assim, me ganha toda vez. E tem alguns outros bem surpreendentes aí, mas tem uma coisa em comum aqui, que é todos esses contos são excelentes. Eu amo muito esse livro, eu não vejo a hora de reler ele. Caso você queira conhecer essa versatilidade do King e você gosta de histórias curtas,
tá aqui uma ótima pedida para você entrar no mundo do Stephen King. Pesadelos e Paisagens Noturnas foi trazido aqui pro Brasil em volume 1 e volume 2, só que eu só trouxe o primeiro para representar aqui. Esse é um livro que o volume 1 me agradou bastante, o volume 2 tiveram alguns contos que me entediaram, mas no geral foi uma ótima leitura. Então assim, caso você goste de contos mais voltados pro horror mesmo, pode ler Pesadelos e Paisagens Noturnas. Tem alguns que dão medo, mas na grande maioria são mais voltados para o suspense, eu diria, ou até para o terror psicológico mesmo. Tripulação de Esqueletos é um livro maior de contos dele. A maioria dos contos aqui são bem grandes. E, inclusive, o conto que está representado aqui na capa, que é o Nevoeiro, né? Tem suas adaptações aí para o cinema, tem uma série também que eu vi que saiu. É um conto que eu gosto bastante, mas nesse livro tem outros contos que me agradam mais. Tem contos também esquisitíssimos, tem contos nojentos, mas são contos muito bons de serem lidos. E aí, se você quer um livro maior de contos, vai aqui, tá? Se você não quer histórias tão curtas, vá nesse livro. E aí, se você quer ler histórias menos curtas ainda, mas que ainda podem se enquadrar nesse título aí de contos ou novelas, como o King chamou aqui também, e que os 4 são excelentes e têm adaptações muito bem feitas, você precisa ler 4 Estações. Esse também é um dos meus livros favoritos do autor. Pra você ter ideia, um dos contos daqui deu origem à adaptação Um Sonho de Liberdade, aí que tem uns Oscars, né? E é um filme super famoso, que eu ainda não assisti, mas eu preciso assistir. E essas 4 novelas ou contos que existem aqui são completamente diferentes umas das outras. Ai, já cansaram de me ouvir falar dos livros do King? Espero que não, porque estamos indo para a última categoria, que é sobre livros que não dão medo. Eu quero ressaltar que nessas categorias anteriores tem vários livros que não dão medo também, mas eu acho que a opinião é mais variável, sabe? E tirando os de fantasia, que aí eu acho que provavelmente pouquíssimas pessoas vão ter medo dos elementos sobrenaturais de lá, principalmente para quem já gosta e já está acostumado a ler livros de fantasia, os outros eu acho que são mais discutíveis. Agora esses aqui são livros que quando eu li, eu confesso que eu fiquei assim, ué gente, que King é esse, sabe? O primeiro é A Maldição, que vai contar sobre um cara que atropela uma cigana e aí ele é amaldiçoado por ela e ele vai ficando cada vez mais magro. Então assim, sim, tem alguns elementos sobrenaturais, principalmente essa questão, né, da maldição, só que é um livro muito diferente, eu acho, do King. E ele, na minha opinião, não dá medo de jeito nenhum, porque você só vai acompanhar a vida aí desse personagem após receber essa maldição e você vai acompanhar mais ainda os conflitos da mente dele. Então eu acho que esse também é um livro muito tranquilo de ser lido e por isso pode ser uma excelente pedida para entrar aí no mundo do Stephen King. O próximo é Christine, um dos meus livros favoritos do autor também e um dos primeiros que eu li dele. Vai ter essa história então desse carro meio que mal assombrado que é apaixonado pelo dono dele e que fica extremamente violento. Mas apesar dessa violência, gente, eu não consigo achar que um livro desse, uma história dessa de um carro que ganha vida ali de certa forma, vai passar medo para as pessoas, sabe? Então, no final tem até alguns confrontos ali, algumas revelações que talvez você possa levar um pouco pro lado do suspense, eu vou dizer assim. Mas eu acho que esse aqui é um livro muito gostoso de ser lido. É um livro que vai voar, assim, as páginas sob os seus olhos. E é um livro muito difícil de dar medo. Muito, muito difícil mesmo. E por fim, eu vou falar sobre a minha última leitura do Stephen King, que foi Insônia. Um livro que, quanto mais o tempo passa, mais ele está virando um queridinho pra mim. Que eu acho sempre interessante quando acontece. Insônia vai contar aí sobre um senhor aí viúvo, aposentado, começa a ter problemas de insônia e aí tem elementos sobrenaturais sim, só que apesar de poder ser considerado talvez como fantasia e ele inclusive tem algumas ligações com a série A Torre Negra, eu sinto que ele é mais voltado pro drama. Gente, eu senti várias coisas lendo esse livro, eu fiquei até emocionada em algumas partes e assim, esse livro não dá medo, tá? Não tem como. Tem algumas pequenas partes ali, ainda mais no final, que vai ter um confronto final ali dos personagens com um lado maligno, um personagem maligno ali da história. Mas não dá medo, gente. É super tranquilo de ser lido. Apesar de ser um calhamacinho ali das suas 700 páginas,
Foi um livro que eu demorei um pouco mais de tempo pra ler ele, mas eu gostei demais dessa história, eu não posso deixar de recomendar ele aqui pra você. Então, depois de vários minutos aí, espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Se tiver ficado, espero que você tenha gostado de assistir. Me sinto pronta pra concluir esse vídeo, que eu acho que vai servir aí como um guia definitivo durante uns bons anos. Pelo menos até eu ter lido, sei lá, mais uns 10 ou 15 livros do King pra adicionar nessa lista e pra fazer grandes mudanças. Espero que você tenha gostado de assistir, espero que eu possa ter te incentivado e te influenciado aí a ler alguns desses livros do King. Se você ainda não leu nada do autor, espero que você possa ter tirado um bom proveito dessa lista aí que eu preparei. E assim, gente, o Stephen King tem só publicado no Brasil mais de 80 livros, então é óbvio que tem muitos livros que ficaram de fora dessa lista porque eu ainda não li. Mas quando eu ler, eu venho comentar com vocês sobre eles aqui no canal, como eu sempre faço. E fica de novo aí essa fala minha de que se você encontrar algum livro do King que, mesmo estando fora dessa lista, você sinta vontade de ler e talvez você não saiba nada a respeito, só pega e lê, sabe? Não se pressione aí pra ter que começar por tal livro, de tal jeito. Pegue e lê o que te dê vontade, tá? Porque esse é um autor muito querido meu e de muitas pessoas, por vários motivos. Alguns dos motivos eu citei aqui, né? Como a versatilidade dele, a capacidade dele de fazer a gente refletir sobre vários temas. E eu espero muito que você aí tenha ficado com vontade de ler algum livro dele. E me conta aí nos comentários qual livro dele você quer ler, se você já leu algum livro dele ou não, se não, por qual livro você acha que você vai gostar de começar. E é isso, eu vou ficando por aqui agora. Muito obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo vídeo.